Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. E nós estamos aqui hoje para mais uma aula de história. E juntos nós vamos entender um pouquinho mais sobre a formação das cidades, de modo especial com o tema de hoje, que é as pessoas e os grupos que compõem a cidade. E vamos ver também um pouquinho sobre o lugar em que nós vivemos. Vamos lá então para a nossa aula? Bom, a primeira coisa que nós temos que perceber quando nós pensamos em cidades é que essas localizações, elas estão repletas de povos, culturas, religiões diferentes. Nós vivemos em uma diversidade e a cidade é o principal exemplo desse fator heterogêneo, ou seja, de muitas possibilidades de cultura, de raças e de religiões. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Quando nós pensamos na cidade, nós vamos perceber, e vocês já devem ter visto isso, já devem ter percebido, que existem diferenças entre os diversos grupos que formam a nossa cidade. A primeira diferença que pode ser vista é a diferença relacionada aos grupos étnicos. Nós temos brancos, negros, quilombolas, indígenas, e cada um desses grupos trazem, a partir da sua formação, elementos que são próprios desses grupos. Os indígenas, por exemplo, trazem o artesanato, suas danças. Os quilombolas, os negros, trazem toda a tradição africana, também nas danças, nas roupas, nas religiões. Um outro grupo que nós podemos identificar variadamente nas cidades são relacionados às classes sociais. Nós temos os grupos mais pobres, a classe que nós chamamos de classe média e a classe alta, ou os ricos. Isso também é muito claro na nossa cidade quando a gente olha ao redor. Pessoas que têm uma maior quantidade de bens, outras pessoas que não têm tantos, pessoas que têm um emprego que lhe garante uma renda maior, pessoas que não têm tantos, pessoas que têm uma escolaridade e um acesso à educação maior, outras pessoas que, devido a diversas situações, não têm tantas. E, por fim, nós vamos perceber também na nossa cidade a presença de diversos grupos religiosos. Nós temos várias religiões. Nós temos o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, as religiões de matrizes africanas, que também estão presentes, o candomblé, a umbanda. E aí, pessoal, que é interessante nós percebermos que todos esses grupos, através das suas ideias, do seu modo de ser, do seu modo de agir, contribuem de alguma forma para a formação da nossa cidade. E isso é importante, porque, como eu já disse, a cidade é um exemplo de diversidade, ou seja, de variadas possibilidades, de variadas pessoas, com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, com influências diferentes. E aí, o bonito na cidade é quando você percebe o respeito a essas diferenças. E isso é outro fator importante. Respeitar as diferentes religiões, as diferentes formas de se viver, as diferentes classes sociais, buscando sempre melhorias. Isso é importante e é importante também nas cidades. Por isso que a cidade, com toda essa variedade de fábricas, de serviços, de construções, de pessoas, se torna para nós o maior exemplo de diversidade existente. O segundo ponto que eu falei, nós vamos ver um pouquinho agora sobre o lugar que nós vivemos.
Vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade de Rio Pomba como forma de compreender a história da cidade em que a gente vive. Vamos lá então. O primeiro ponto importante. Rio Pomba, ela está localizada na zona da Mata Mineira. Ela tem cerca de 18 a 19 mil habitantes, mais ou menos. Está presente numa área de 252,4 quilômetros quadrados. Nós temos a população urbana, que é a maioria, e a população rural. Nossa cidade, ela ainda é uma cidade marcada pela pecuária, pelo serviço no campo também. Isso influencia muito ainda a economia da nossa cidade. Vamos lá. Nossa cidade, ela foi fundada no dia 25 de dezembro de 1767, ou seja, nós já temos mais de 250 anos de história. E, a partir da nossa cidade, diversas outras cidades começaram a existir. Uma figura importante que marcou o início do trabalho na nossa região é o padre Manuel de Jesus Maria, que veio para cá para mediar um conflito que estava acontecendo entre os índios que existiam aqui na nossa localidade, os índios coroados e coropós, com os colonizadores. Então, o governo mandou para a região do Pomba, chamada na época de São Manuel do Pomba, o padre Manuel de Jesus Maria, para ele auxiliar nesse governo. Vamos lá. É importante a gente conhecer um pouquinho a bandeira da nossa cidade. Quando nós vemos a bandeira da nossa cidade, nós vemos o verde e o amarelo, que representam as matas e o ouro da região mineira. Nós vemos o azul, que representa o rio Pomba, com a pomba ali em cima, né, que é o principal rio da nossa cidade. Nós vemos a cruz, que representa o catolicismo, que foi a principal religião da nossa cidade. No brasão, que são os símbolos principais, nós também temos as mesmas figuras. Bom, aqui nós temos uma foto da nossa cidade um pouco mais antiga do que nós temos hoje, tá bom? É a Praça Doutor Último de Carvalho com seus casarões. E nós temos também, que é interessante, talvez muitos não saibam, a foto da estação de trem. Rio Pomba também teve um trem que passava por aqui. E às vezes nós nem ficamos sabendo disso. Tanto é que nós temos até hoje preservada a sua estação, ok? E agora, algumas fotos mais recentes da nossa cidade, apenas para a gente se situar. Aqui nós temos a praça principal, Doutor Último de Carvalho, com a Igreja Matriz de São Manuel, que tem mais de 250 anos de instalação, o nosso coreto. E aí, pessoal, interessante, olha, saiu agora uma notícia recente, nesses últimos meses, de que a imagem de São Manuel, que é o padroeiro do município, é uma obra de arte feita possivelmente por Aleijadinho. Aleijadinho, que é um famoso escultor mineiro. E aí nós temos também a foto do nosso museu, a foto do nosso fórum, que é o centro, a sede da Justiça em Minas Gerais, e também a foto da nossa escola, a Escola Municipal São José. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco da história, da formação das cidades e tenham conhecido um pouco mais sobre Rio Pomba. Nas nossas atividades que vocês irão realizar, vocês terão a oportunidade de se aprofundar um pouco mais nesse tema, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado e até qualquer hora.